Garp contra Aokiji, Law derrotado e os motivos que levaram o ex-almirante a se juntar aos piratas do Barba Negra. Olá, meu nome é Rodrigo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você seja novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de nossos encontros. E se você já for um inscrito no canal, muito obrigado por estar aqui novamente acompanhando. Você é foda! No capítulo passado terminamos com a porrada do Garp que passou a sensação de que havia destruído quase a ilha inteira. Porém, no começo desse capítulo, o 1081, vemos que o golpe de Garp teve um grande impacto, arrebentou vários prédios, mas não na dimensão de que ele mesmo gostaria. E o próprio velho Garp questiona quando foi que ficou fraco. O Prince Gruz usa sua habilidade de secreção de argila para evitar danos no navio da entrada mais do que extravagante de Garp, mas Kobe, surpreso com a quantidade de pessoas nessa operação, enquanto corria em direção ao seu mestre, quase atingido pela habilidade de Aokiji. No entanto, quem acaba congelada é a Hibari, que estava próxima ao Kobe. Nesse momento, é confirmado uma coisa que eu já esperava, que no caso é um bate-volta do ex-almirante contra alguém importante da marinha. No vídeo passado que eu fiz sobre One Piece, eu disse que isso faria sentido por causa do passado dele. Contudo, eu também disse que imaginava que isso só ocorreria mais pra frente e que também havia uma teoria de que ele poderia ser a pessoa dos piratas Teach que apareceu perto de Egghead. Pois bem, eu errei. Esse esperado e tanto teorizado confronto do Aokiji contra alguém da marinha está para acontecer, e não é contra o Akainu, nem o Kizaru, e eu acreditava que poderia e faria muito sentido ser o Fugitora, mas no caso é o herói Garp, seu ex-mestre. Em meio a tudo isso, há um flashback onde finalmente entendemos entre aspas, o porquê ele se juntou ao bando do Barba Negra. Esse primeiro encontro aconteceu um ano após a sua saída da marinha e em um dia que ele não estava no melhor dos humores. O Barba Negra não gosta nem um pouco do fato desse ex-almirante ter congelado os membros de sua tripulação, mas não tem uma reação impulsiva. Em meio a esse clima de decepção do Aokiji, há uma quebra e vemos uma confraternização, uma festa, uma coisa bem padrão piratas com muita bebida e piadas. Em meio a essa confraternização há um diálogo e o Aokiji fala que perdeu uma perna no confronto contra o Akainu, e isso é a primeira vez que é dito no mangá. O diálogo entre esses dois flui de forma muito natural, quase como se eles fossem amigos de longa data, e numa dessas o Aokiji comenta sobre um homem que possui o último dos Road Poneglyphs, e este homem está cercado de muito mistério, até o ponto que se aproximar do navio desse sujeito é difícil. É dito que esse navio engole todos que se aproximam com redemoinhos e não tem uma confirmação exata de quem é o dono, e muito menos como, onde e o porquê que ele tem um poneglyph. Eu nem consigo especular, porém uma certeza é que em pouco tempo o Oda vai voltar com esse tópico, pois um dos fatores dessa reta final de One Piece é ir de um ponto ao outro, mas sempre lembrando o leitor que tem uma coisinha ali que ele não pode esquecer. A conversa de bar do Yonkou e o ex-almirante até que ia muito bem, até o ponto de que alguém da tropa do Barba Negra pensa na possibilidade de roubar o poder da fruta do Aokiji, mas ele escuta e congela alguns piratas do Teach. E o Teach chega no deixa disso e mostra mais uma vez que não é do tipo que tem confrontos diretos. E numa vibe meio discurso no jutsu, o Barba Negra consegue argumentar e chama o Aokiji para o bando, falando sobre interesses em comum e a liberdade de fazer o que quiser. Voltando ao presente, o Aokiji possui o status de capitão do 10º navio dos piratas Barba Negra, e isso para muitos é frustrante. Só que há algumas teorias de que ele planeja destruir o Teach por dentro da organização do bando. Muitos teorizam que as informações que ele passou sobre a Sword no capítulo passado nem sejam tão precisas e que também há uma possibilidade dele estar à procura desse misterioso homem do navio por ele citado antes. Mas são ideias assim mais jogadas do que propriamente pistas que temos concretas nesse momento. O Oda deixa muita coisa no ar, não tem nada muito concreto, são muitas pistas, muitas teorias que a gente acaba formulando em cima disso, que o fandom formula em cima de várias coisas que estão acontecendo neste arco final,
Mas só que, por mais que eu tenha errado na sensação, na minha impressão de que teria um grande confronto, bate-pronto contra alguém da Marinha no futuro do Aokiji, e isso aparentemente vai acontecer agora contra o Garp, eu ainda acredito que essa sensação de dúvida que a gente tem em relação ao personagem e suas motivações acabam entregando que há uma grande coisa que o Oda vai fazer com ele ainda. E essa minha sensação, essa minha teoria acaba sendo acrescida ao fato de que neste capítulo a gente descobre que o Aokiji foi o primeiro discípulo do Garp. E ele acaba indagando o seu ex-mentor de como ele sempre fez o que ele quisesse ali dentro da instituição da Marinha, e agora ele, como um pirata, pode fazer o mesmo dentro da instituição, dentro dos piratas do Barba Negra. Ele tem essa liberdade. São caminhos opostos, mas uma tentativa de abordagem parecida, mas isso obviamente é bastante frustrante para o Garp, pois é mais uma pessoa próxima a ele seguindo o caminho de pirata. E quando essa luta começa, no contra-ataque, o Garp atinge o Aokiji e fala que pessoas indecisas são fracas. Mas será o que ele quis dizer com isso? Será que o ex-almirante não está tão convicto, não está tão focado nessa luta? Há algum tipo de hesitação? E a técnica que o Aokiji usa não é das mais fortes, o que abre margem para questionarmos novamente o que esse homem quer. No final do capítulo, na Ilha Winner, vemos a resolução do que aconteceu na luta entre Law versus Teach, e o Yonkou, como esperado, venceu. O submarino e várias pessoas dos piratas Heart estão afundando enquanto Teach comenta as possibilidades do que fazer com o Law. Matar ele ou levar o seu coração para aqueles que ele retirou o coração quando se tornou um corsário, ou usar a sua habilidade para torná-lo imortal. Entretanto, o Beppo na forma Sulong salva seu capitão e que o Law obviamente fica muito preocupado e hesitante sobre o que aconteceu com sua tripulação, mas o Beppo vai em direção ao mar e impede que o Law seja pego. Em um paralelo com o Kid, o Law também foi derrotado por um Yonkou, mas no caso com menos tensão e dúvidas. Se ele fosse sequestrado, talvez teríamos mais perguntas, mais do que já temos, né? Mas no fim fica a teoria de que o Luffy poderia ser derrotado em paralelo como os outros supernovas, ou uma formação de uma aliança Luffy, Kid e Law para um contra-ataque da nova geração contra os Yonkous. Mas eu fico bastante hesitante nessa teoria, pois será que o Luffy aceitaria lutar contra o Shanks? E também, se pararmos para pensar sobre quem poderia derrotar o Luffy entre os Yonkous, só sobra o Bug. E assim, seria um tanto quanto curioso e surpreendente. Eu só tenho isso a dizer. Com isso, a gente tem que aguardar o próximo capítulo só na semana que vem. Não há capítulo nessa semana. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, os seus comentários, as suas teorias. E se você não for um inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não perca os próximos conteúdos. Eu pretendo voltar aqui com mais vídeos de One Piece e eu vejo vocês nos próximos lançamentos do canal. Obrigado por assistir até aqui e até mais!